Gente, tivemos um problema técnico durante a transmissão da live da Camila. Vocês não sabem, um celular tóxico quis nos tombar, mas não tombou. O conteúdo apresentado foi 100% aproveitado. A Camila deu um show sobre direitos humanos e militância. Confira na íntegra a live e aprecie sem moderação. É um tema que se faz necessário. A mulher precisa ter seu espaço de voz, ocupar. Camila, Oi! graças a Deus, já chegou, tudo bem. Camila, Demorei? pois é, muito obrigada. Não demorou, não. Eu queria que demorei um pouquinho ainda. Mas, Camila, muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite. Você prontamente, né, se fez aceitar. Fico feliz. Obrigada. É uma honra para mim qualquer diálogo, debate tão importante como esse, nesses tempos que vivemos. E Camila, antes da gente entrar na conversa em si, eu vou começar com a pergunta que eu iniciei contigo na nossa conversa do WhatsApp. O teu sobrenome. Eu achei muito. É do Demon, né? Do Demon. Aí eu cheguei, Sim, Camila, qual é o teu sobrenome? Fala um pouquinho pra gente, para ir dando tempo para as pessoas entrarem. tudo bem. Bom, eu sou Camila Dudemont, ou Doudemente, ou Dudman. Na verdade, durante minha vida toda, né, eu até sofri aquele bullying de escola relacionado a nome, né, doida da mente, tudo isso veio em relação ao sobrenome. Exatamente, por causa do sobrenome. E aí, eu sempre. Os professores me chamavam de Doudemente mesmo, ou de Dudman. Tinha um professor de português que eu adoro e tenho muitas saudades, Carlos Henrique. Ele me chamava de Dudman. E aí eu acho que de tanto ele chamar, né, eu acho que de forma carinhosa também, eu comecei a chamar Dudman, Dudman, mas ainda sem saber ou buscar essa qual era a sua origem, algo do tipo. Já mais velha, eu fui buscar a origem do nome e descobri que é Dudemont, porque ele tem origem francesa, né? Mas eu, Camila, sou caxiense brasileira, então eu falo Doudemente, Dudemont, Dudman. Eu Não tem fico sem neura em relação a meu sobrenome. É tranquilo demais para mim. Camila, assim, eu te conheço, não te conheço pessoalmente, esse é o primeiro contato que eu estou tendo contigo. E assim, uma coisa que eu sempre achei interessante, eu te conheci pelas matérias da TV, né? Você sempre Uhum. ligava nas palestras relacionadas aos movimentos, né, do LGBTQI+, sempre falando de direitos humanos, né? Você é advogada. Quando você é advogada, você é advogada, mas sempre gostou da área de direitos humanos, você sempre se identificou com essa área? Na verdade, eu acho que eu me reencontrei quando eu encontrei direitos humanos, né? Eu saí um pouco da faculdade de direito meio sem perspectiva, né? Eu via todos aqueles cursos tão formais, eu não conseguia me enxergar e eu via aquela cobrança de ter que fazer uma especialização, que é muito importante no mercado de trabalho quando você sai, né, do curso. E aí eu busquei muitas pós e encontrei em direitos humanos, me reencontrei. Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com o senso de justiça, desde que eu era mais jovem, né? Eu sou jovem, desde que eu era um pouco mais jovem. E aí eu tinha esse senso de justiça. Uma vez aconteceu, né? Eu acho que eu tinha 17, 18 anos e eu tinha chegado do sítio com os meus pais e estava acontecendo, né, uma agressão aqui próximo, numa rua próxima. Então, imediatamente eu corri para aquela casa. Eu não daquela casa que estava acontecendo aquela agressão. Eu não parei para pensar também sobre
como eu poderia estar colocando em risco, me colocando em risco, não era talvez a forma, né, de se chegar nesse espaço para acolher ou para saber o que estava acontecendo. Mas eu era eu era adolescente, né, na época, e eu acho que eu sempre tive esse senso de justiça. Quando eu comecei a participar dos movimentos sociais, principalmente com o JS, aqui em Caxias, aqui na cidade, primeiro eu tive uma participação passiva, eu observava muito, eu olhava muito, e aí quando eu comecei a fazer a minha pós em Direitos Humanos, né, eu tive uma participação muito mais ativa nos movimentos sociais, justamente por esse chamado, né, dessa importância que a gente tem a respeito de ter uma consciência coletiva, uma consciência sobre a coletividade que foi despertado. Eu acho que o primeiro pontinho ali nos movimentos sociais que eu participei na cidade, que foi a primeira forma de grupo, de movimento social, de participação minha, foi com a UJS. E aí, em seguida, eu fui entrando em outros movimentos. E quando eu comecei a especialização em direitos humanos, que eu me encontrei ali, enquanto Camila, né, uma forma de fazer direito na rua, do direito achado na rua, toda essa discussão que envolve o movimento social, que eu tive uma participação e comecei a ter uma participação mais ativa nos movimentos, de organizar movimento, de participar de palestra, porque até então era muito mais observando, né? Era muito mais, observava muito. Camila, uma coisa que eu admiro, né? Sempre admirei em muitas pessoas, essa questão de elas assumirem posicionamentos que muitas vezes causam desconforto, né? Você é uma militante, né? No que diz respeito Falhou um pouquinho o áudio. Falhou. Diz respeito ao quê? Aos movimentos LGBTQI+, sim. Né, com o pessoal da e é uma polêmico, foge do convencional, foge do padrão. E eu admiro quem assume esse posicionamento. Difícil que já passou hoje é assumir um posicionamento onde ela é na política. E isso causa um certo desconforto, né? Então você sempre não, o que eu quero dizer, você assumiu esse posicionamento e não tem medo de meter a cara nas ruas, onde vai defendendo o seu posicionamento. Eu acho muito bacana. Sim, é importante, sabe, Juliana? Porque, assim, esse desconforto que é causado na sociedade em relação a um posicionamento sobre a gente... pessoas LGBTs, por exemplo, que é um segmento que eu luto e já lutei bastante aqui na cidade, né? Já fiz palestras em alguns movimentos LGBTs da cidade. Esse desconforto, ele deriva de uma estrutura que é moldada, né? De uma estrutura que é construída, né? Então, quando você leva essa pauta enquanto importância, as pessoas se incomodam porque elas querem que a gente, enquanto pessoas LGBTs, eu falo a gente porque eu sou uma mulher lésbica. A minha atividade com o movimento LGBT, ela é da vivência, mas ela não parte da vivência, né? Porque eu fui descobrindo a minha sexualidade a partir dos 15, 16 anos de idade, né? Me identifiquei enquanto mulher lésbica, né? Mais recentemente me identificava enquanto mulher bi, mas isso faz parte da construção da sexualidade de cada pessoa. E o que acontece é que o que incomoda? Incomoda quando a gente sai do armário e vai buscar os direitos que são nossos. São nossos. Direitos que são nossos. Então, basicamente a gente buscar esses direitos, né, que incomoda, sabe? Porque porque as pessoas costumam dizer que não
não tenho nada contra mais, não tenho nada contra mais. Assim, é onde dói no calo daqueles privilégios, na verdade. Porque o que é colocado enquanto natural é que só existe uma forma de amar, é que existe só uma forma de se entender enquanto corpo, enquanto ser humano nessa sociedade, e que existe uma forma só de sexualidade. Inclusive, é importantíssimo que a gente esteja falando sobre isso, porque hoje a gente tem um ministro da Educação que fez falas homofóbicas e que ele deve ser e será processado pelo STF, porque a homofobia já foi equiparada ao crime de racismo. E falar que as pessoas LGBTs são LGBTs porque vêm de famílias desajustadas é retirar da gente esse acolhimento que a gente precisa. Muita gente apanha dentro de casa porque tem esse discurso ainda hoje, sabe? É muito grave o que acontece. Não é uma coisa que a gente deve achar como desimportante. É uma coisa importante para a gente se debater, porque são vidas, né? Como é que a gente pode buscar a forma de debater da melhor forma é levando políticas públicas sobre esse assunto para que não aconteça violência mais, nem nas escolas e nem em outro lugar. As pessoas que são LGBTs, né? Eu tive um acolhimento total na minha casa, no momento em que eu me identifiquei e falei para os meus pais a respeito da minha sexualidade. Eu tive muito acolhimento, mas a realidade, em muitas casas, não é a mesma que a minha, sabe? Então, muita gente apanha por isso, por esse tipo de discurso. Quando a pessoa vai dizer, uma pessoa que está em um poder extremamente importante, que é o Ministério da Educação, faz um discurso que fala sobre a sexualidade, está ligada à opção sexual, ninguém escolhe. Não é opção sexual, sabe? Então, é uma coisa, assim, extremamente importante que a gente debata isso sem medo, porque é tão natural quanto a heterossexualidade. A OMS já reconhece isso desde 1990. Homossexualismo não existe. Não é opção sexual, é orientação sexual. E a sexualidade, ela é de cada um. Não tem essa de que eu respeito, mas eu não concordo. As pessoas não têm que concordar. É a sexualidade de cada pessoa. Quando a gente sai do nosso âmbito privado, que a gente vai para o âmbito público, a nossa sexualidade ela é invisibilizada várias vezes. E a gente, enquanto pessoas LGBTs, a gente sabe disso porque, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, quando a gente tem aquela reunião do trabalho, da galera do trabalho, e todo mundo vai, leva sua esposa, o marido vai, o rapaz vai, leva sua esposa, leva seus filhos, né? A partir do momento em que aquele ambiente ele não vai acolher a pessoa LGBT, então não é um ambiente então é um ambiente que a gente precisa lutar. E é um ambiente que a gente precisa levar a gente pode ser livre em qualquer espaço que a gente vai ocupar, sabe? Então, assumir essas pautas, elas estão relacionadas com a minha vivência enquanto sexualidade, mas principalmente enquanto compromisso que a gente tem com a sociedade de levar essas pautas adiante para que a gente possa avançar enquanto sociedade, para que a gente não tenha que escutar esse tipo de discurso homofóbico vindo de um alto escalão de governo, né? Porque esse discurso ele é responsável por matar muita gente, sabe? Muitas pessoas deixam de ir para a escola, não querem ir para a escola porque sofrem homofobia dentro da escola. Pessoas, principalmente mulheres e homens trans, saem de casa cedo porque são expulsos de casa, né? Então, é sobre nossa vida, é sobre a gente se constituir em sociedade, né? Então, é muito assim, um discurso de que eu respeito, mas até aqui. Se você quer casar, aí já não pode casar. É um direito, sabe? É um direito. E a gente não está buscando por privilégios ou uma questão a mais na sociedade, nem porque somos especiais, na real. A gente, nessa busca, nesse caminho, os direitos já chegam para um determinado grupo de pessoas. Então, a gente quer que o direito chegue para nós também. É nesse sentido, sabe? É nesse sentido de respeito. É esse o sentido do respeito. Camila, muita gente, às vezes, muitas pessoas que estão, né, nessa situação,
são lésbicas, gays, não sabe definir ainda a sua sexualidade, precisa, né, de alguém que seja porta-voz dela, né? Às vezes por falta de conhecimento, por medo. Então, é importante você assumir esse posicionamento, já que você, às vezes, estudou, teve um acesso. Né? É muito importante isso. Eu vou muito da máxima. Né? Eu sou hétera, né? E, às vezes, as pessoas me olham, quando eu defendo a comunidade LGBT, as pessoas, quando eu digo que toda forma de amor é amor, por que eu vou julgar? Por que eu não vou acolher? As pessoas ficam... Né? Eu digo, não, gente, que é isso. Eu acho que se a sociedade tivesse um posicionamento melhor para esse assunto, a gente não teria casos de crimes. Crimes de ódio. Crimes de ódio e até mesmo o próprio feminicídio, que não deixa de ser uma coisa banal. As pessoas têm raiva da condição da pessoa ser mulher. É muito louco. Pensando nesse, assim, retomando uma fala que eu fiz há pouco, pensando que nem todas as famílias se têm afeto para acolher nesse momento, como eu tive, por exemplo, que a gente pense em criar espaços de afeto. Né? Eu sou cofundadora de uma coletiva de mulheres que são lésbicas e bissexuais aqui na cidade, que é a Lesbi Sertão. E essa coletiva, o que a gente faz? Faz uma roda de conversa e debate nossa vivência. Então, a gente já escutou muito absurdo, muito discurso sobre lesbofobia e bifobia dentro desse sistema, sabe? Discurso que vem do ambiente de trabalho, discurso daquele do tipo, você é lésbica porque você não encontrou o homem certo. Esse tipo de discurso é um discurso extremamente perigoso, porque ele pode... o agressor, nesse sentido, ele pode tentar justificar, inclusive, um assédio ou pior, um estupro coletivo, um estupro corretivo, desculpa, no sentido de que vai dizer que estava tentando corrigir aquela pessoa, né? Porque acontece estupro corretivo com mulheres lésbicas, né? Então, esses tipos de discursos, a gente faz rodas de conversa para debater vivências na nossa coletiva Lesbi Sertão. Então, é um compromisso social, é um compromisso de... O direito, ele precisa alcançar todas as pessoas, né? E a gente está falando do direito no sentido de que a gente tem esses direitos já demarcados na Constituição e eles não alcançam todas as pessoas, né? Então, é isso, basicamente. Então, é uma luta. Isso, e eu acho super bacana, muito, muito mesmo. E procuro sempre estar estudando, estar lendo, porque aonde a gente vai, a gente tem que plantar a semente. Né? E às vezes, eu acho que eu passei muito tempo em estudar, e eu sempre, no fundo do meu coração, sempre gostei de acolher as pessoas, né? E eu digo, não, eu tenho que estudar mais, e meu diretor criativo, um dia conversou comigo, Ju, se posiciona. E nas nossas conversas muito profundas, né, Ju se posiciona. E eu comecei, né, com Mulheres na Política, que eu super defendo, super concordo. E o pessoal é político, Ju, assim, quando a gente não se posiciona, a gente também já está tomando um posicionamento. O pessoal, ele é político. Se a gente silencia, a gente também está dizendo algo sobre aquilo, sobre aquela situação, sabe? Então, é importante a gente se mostrar enquanto uma ativa, né? Nesses discursos sobre o que é público. A política é algo público, é sobre coletividade. Então, quando a gente vai discutir políticas, reafirmar que a gente tem o poder de discutir o que é público também, sabe? Que a gente pode discutir desde especificidades que cabem a nós, mulheres, que são as nossas vidas, que devem ser discutidas por nós, até as coisas públicas, que podemos e devemos discutir porque fazemos parte dessa sociedade. Então, podemos discutir sobre a coisa pública, podemos discutir sobre um orçamento das políticas públicas, que é papel de um legislativo. Podemos e devemos discutir sobre propor leis para a cidade, né? Que sejam de uma forma geral,
sobre mobilidade urbana ou sobre creches, mas podemos discutir o que é público, né? Então, eu acho que reafirmar essa importância, né, das mulheres na política é dizer que a gente precisa desses lugares, a gente precisa estar nesses lugares, porque em outros lugares também nos são colocados todo o tempo. São colocados para nós. Então, a gente vai colocar o nosso lugar e a gente precisa ser protagonista da nossa história. É nesse sentido. Tu respondeu a pergunta que eu ia fazer, né, justamente sobre a nova política. Né? Desde 2018, vem surgindo no cenário nacional nomes como Dalta Amaral, Áurea Carolina, né? Pessoas da sala do PDT e a Carolina, se eu não me engano, é PSOL, né? PSOL, sim. Sim. E aí ela tem um discurso muito parecido com o seu, são de movimento estudantil, e se fala muito de nova política, né? Como você enxerga, né? Como a Camila enxerga ser mulher jovem na política? Eu acho assim, Juliana, política, né? Sobre política, para mim, é sobre consciência coletiva, consciência da coletividade. Então, desde os movimentos sociais, eu sempre coloquei meu corpo enquanto corpo político, enquanto corpo que tem consciência da coletividade, enquanto corpo que precisa estar ativo na luta e na busca pela garantia dos direitos. Então, seja fazendo teatro, que é uma atividade que eu faço, seja exercendo a advocacia, acompanhando mulheres vítimas de violência, em todos os espaços a gente tem o nosso corpo e a nossa voz enquanto corpo político, porque a gente está no meio dessa sociedade e a gente vive em coletividade. A partir do momento que a gente está nessa coletividade, se tem essa consciência crítica, que é o dever ser político. Então, a gente vive todo o tempo a política. Por mais que a gente não ache que ela não passe por nós, mas ela está passando por nós. A política é sobre como a gente vive na cidade. É basicamente isso. Se os serviços estão disponíveis para nós, se os serviços eles chegam até nós, a gente tem saúde, educação, previdência social, tudo garantido numa Constituição. Mas isso chega até nós, a política é isso, é essa ferramenta, é esse instrumento. Certo? Então, todos os dias a gente luta enquanto política. Né? Eu sempre me enxerguei nesse corpo enquanto pessoa política, né? No sentido de que da luta pela garantia dos direitos, para que esses direitos eles sejam garantidos. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu fiz a minha pós em direitos humanos e reafirmei na luta dos movimentos sociais, por exemplo, é que os direitos, todos os direitos que nós temos da luta dos movimentos sociais, educação, saúde, moradia, tudo isso vem de uma luta dos movimentos sociais. E por vir de uma luta, eles são direitos que foram conquistados. E se são direitos que foram conquistados, eles podem ser retirados. Então, a gente, enquanto corpo político, enquanto pessoas cidadãs e cidadãos, o nosso dever é ser vigilante dos nossos direitos em relação a estar ativo, né, com a consciência da coletividade, ter consciência sobre essa coletividade, sabe? Sobre os direitos que precisam chegar para todo mundo. E aí, então, eu sempre me coloquei nesse lugar de corpo político. Mas a primeira vez enquanto pré-candidata, sabe? A primeira vez enquanto pré-candidata. Mas o corpo político, a política, ela sempre foi presente, ela sempre fez parte da luta dos direitos e dos movimentos sociais, dos movimentos que eu fiz. Camila, é curiosidade minha. Você é jovem, muito jovem. A gente sabe que a política é feita de pessoas bem... Você tem alguma preocupação, né? Essas suas lutas, assim, de eu não entendi a última coisa que tu falou, falhou. Assim, a minha curiosidade é saber se você, né, tem algum receio, teve, já tem, você jovem, né, pré-candidata, mulher
jovem. Se você tem algum receio, a gente sabe que a política é feita de dinossauros, raposos, né? Pessoas que estão aí há anos, né? A política. E eu não sei se você tem essa preocupação pela frente. Tu perguntou se eu tenho algum medo, é porque tá um pouquinho falhando. Tu perguntou se eu tenho algum medo dessa política, né, do que pode acontecer, alguma coisa assim nesse sentido? Isso, sim, porque você é jovem, né? Uhum. Você é jovem, né? E também mulher, né? Porque a gente sabe que não é só o fato de ser jovem, é o fato de ser mulher dentro desse meio aí. Sim. Sim, é porque assim, Juliana, o nosso discurso ele é muito desvalidado quando a gente vai falar sobre alguma coisa que está relacionada ao que é público e qualquer outra coisa, né? A gente é muito desvalidado, a gente é muito... É como se não importasse ou não interessasse o que a gente fosse falar, as discussões que a gente fosse fazer, né? Então, a gente habitar, ocupar, qualquer que seja o espaço de poder, seja ele público ou privado, né? É avançar nesse sentido de que a gente está avançando nos direitos. É isso. E aí, sobre medo. Eu acho que eu sou uma pessoa que como muita gente, tem meus medos, mas a coragem, ela não vem sem o medo, né? Então, para eu ter coragem, eu sinto antes sim medo, né, de ser desvalidada todo o tempo, mas aí eu lembro de todas essas lutas e de todas as mulheres e as ancestrais que vieram antes de mim e que lutaram para que hoje eu estivesse aqui, né, fazendo esse debate tão importante, então, e de todas as mulheres que passaram por situações e caminhos muito mais, e outros caminhos diferentes do meu enquanto mulher branca, né, que vim de um outro caminho, de um caminho diverso, né, e eu vejo que essas mulheres me inspiram para que eu possa continuar e levantar esses discursos importantes. Então, medo eu sinto. Medo eu sinto todo o tempo. A gente sente medo de viver nessa sociedade, né, de ser não só desvalidada, como morta, né. Então, um debate muito importante que eu levanto é sobre a gente discutir a cidade, né? E sobre o quanto é importante a gente discutir sobre esse olhar, sobre nosso olhar. Quando a gente vai discutir iluminação pública, é sobre segurança pública para a gente também. A iluminação pública é importante nos bairros, todo mundo tem medo de ser assaltado, né? Todo mundo. Mas a gente tem medo de ser estuprada, a gente tem medo de sofrer uma violência sexual. Né? Então, quando a gente debate a cidade, a gente debate um olhar diferente, dentro das nossas especificidades, mas é um olhar diferente por quê? É um olhar diferente porque a gente sofre opressões, por causa do nosso corpo, por causa da nossa voz, porque como a gente é colocado nessa sociedade. Então, por isso que é um olhar diferente. As nossas diferenças, enquanto homens e mulheres, elas não podem ser responsáveis pela desigualdade. A gente sabe que não é aquele discurso de que nós somos diferentes. Não, nós não somos diferentes, nós somos todo mundo igual, todo mundo é ser humano. Não é esse discurso, não é isso. É sobre nós somos diferentes, sim. A gente quer buscar igualdade em direitos sociais, em direitos de habitar a sociedade, em direitos de viver a cidade de forma livre, em direitos de ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso à política, né? Acesso a esse espaço de poder. É esse direito que a gente está falando quando a gente está em busca de igualdade. Então, quando a gente fala que os nossos corpos são diferentes e que nós somos diferentes, é porque a diferença ela é importante e ela faz parte da sociedade, mas ela não pode ser responsável pela desigualdade. Ela não é o fator da desigualdade. Então, a gente precisa buscar, nessa sociedade que já está constituída como uma sociedade que é racista, que é machista, a gente precisa buscar caminhos através de políticas públicas para que essa sociedade ela seja que esteja para a gente também, para que a gente consiga viver nela. Não só sobreviver, porque eu acho que a gente sobrevive. Hoje eu acho que nós mulheres sobrevivemos, né? Nessa sociedade. E aí, enquanto mulher branca,
de uma outra vivência, né? As mulheres negras, elas são as mulheres que estão no alto patamar, quando a gente está falando de violência, e são as mulheres que estão em menos lugares ocupando espaços de poder. Uma coisa, você fala, eu estou aqui mesmo, né? Uma aula para mim, né? Assim, eu nunca fui ligada a muitos, né? Mas eu sempre me identifiquei muito com a classe, né? Minoria, né? Mulheres negras, minha mãe é negra, minha filha, parte de mãe é negra. Eu sofria muito, sei todo babá, né? Então, eu acho que teu áudio, tua imagem tá ok pra mim, tá ótima, mas o que corta um pouquinho é o teu áudio. Eu não sei se é a internet ou se são esses coraçõezinhos que não param de subir. Acho que é a internet. Mas assim, eu sempre fui, desde criança, eu acho que eu não era criança normal. Porque eu via sempre assim, minha mãe sofreu preconceito por ser negra, minha família, parte de mãe toda é negra. E eu nunca entendi por que separar as pessoas por cor, por situação, por ser mulher. Eu nunca entendi. Né? Então, é um assunto que eu tô aqui besta, né, nessa tua aula, porque é uma aula para mim. Eu não domino o assunto, e como é um debate, é uma troca de experiência, né? Eu, na parte jornalística, você como referência, né, a pessoa né, que fala sobre o assunto de direitos humanos. É uma área excelente e é o que falta, né? Discutir para que as pessoas possam buscar seus direitos, né? E uma coisa que eu tenho observado nesses últimos tempos, principalmente depois que comecei com o debate, observando, é que é jovem militando para outro jovem, usando as redes sociais justamente para fazer isso que você faz, o que você fala. É jovem militar para jovem. Né? E puxando disso, Camila, como é que você utiliza suas redes sociais para levar sua mensagem, essa mensagem? Assim, Ju, as minhas redes sociais, elas são movimentadas no sentido de todos os movimentos lá, porque é basicamente a minha vivência de atividade, é meu trabalho, meu escritório é na rua, não é na praia, igual o Chorão, Charlie Brown, mas meu escritório é na rua realmente. Então, as minhas redes sociais eu movimento por ali, né? Por trazer o movimento, até como uma forma de trazer as pessoas para esse debate. Eu tento levar a informação a partir de uma construção, de um discurso, de um enredo necessário sobre aquela história não contada, muitas vezes, né? Porque a gente precisa fugir dessas lógicas coloniais que foram trazidas, né, dentro desses discursos para a gente. Então, ouvir também a história das outras pessoas e dos vencidos, nesse caso. E aí eu trago a partir de uma formação crítica. Nunca é só uma informação. Eu vou até citar o exemplo que muito me incomoda quando chega em qualquer época de mês e que a gente precisa, e que a gente está no ambiente de rede social, e aí a gente tem, né, essa autonomia de poder fazer essas postagens, e aí acaba sendo um meio de comunicação, informação. E aí muita gente leva, quando chega mês setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, essas informações que são importantes a respeito do que significa. Ok, mas e aí a gente precisa fazer uma avaliação de uma conjuntura de como a saúde mental afeta certas pessoas. Como a saúde mental das pessoas LGBTs nesse período de pandemia? Como é que está? Muitas mulheres também estão sofrendo não só a violência mental, mas da saúde mental, mas a violência física dentro de casa também. Então, é levar a informação de uma forma crítica e de uma forma que puxa a reflexão para as pessoas. Estou aqui para fazer provocações, no sentido de que eu não posso chegar com a resposta pronta e também eu acho que e nem chegar com uma simples cartão
de Setembro Amarelo ou de Novembro Azul, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu utilizo minhas redes sociais principalmente para trazer e puxar a reflexão, levar informação, né, de maneira crítica e sempre fazendo um posicionamento. Porque uma coisa que eu nunca tive medo, desde que eu adentrei nos movimentos sociais, é de que a gente precisa levantar os discursos, né, sem medo de se tomar uma posição sobre aqueles assuntos. Porque quando a gente não toma uma posição, né, quando a gente não quer dizer, não quer tomar uma posição, como eu já te falei, a gente tá tomando. O silêncio, ele diz muito também, sabe? Então, eu utilizo minhas redes sociais para levar informação, para demonstrar os meus trabalhos de movimentos sociais, que já faço isso há um tempo, a partir dos segmentos LGBTs, a partir do segmento de mulheres, também postando coisas relacionadas ao teatro, que é uma atividade que eu faço, né, e que eu gosto de utilizar o direito, inclusive dentro do teatro, né, para falar de violência. Então, dessa forma, eu acho que é uma forma que a gente consegue alcançar, né, as pessoas, que é importante alcançar as pessoas. Eu acho que não só levar uma informação pronta, mas uma informação no sentido de que o que ela está dizendo com isso, né? Ou qual é a realidade realmente que nós estamos colocadas, né? Qual é a realidade das pessoas hoje, a população negra, em relação ao Setembro Amarelo e à saúde mental, né? Como é que está o acesso ao CAPS? Esse tipo de informação, acho que é dessa forma que eu tento utilizar. E é o correto, né, Camila? As redes sociais, que a pandemia antecipou, né? O mecanismo hoje que é a principal fonte de informação. E a gente tem que fazer isso, levantar discussões que facilitem melhor a vida das pessoas. Né? O debate, né, essa plataforma digital surgiu justamente para isso, para a gente levantar discussões. Né? Eu saí da TV, que era um veículo massa, que me ajudava a levar para as pessoas conteúdo que elas, a partir dali, formassem a opinião delas. Né? Eu me achava assim, acho jornalismo essencial por isso. Eu saí de lá, eu ficava. Aí, assim, né, a verdade, que a gente foi isso no início do sentido, e agora a gente está com discussões. Né? E é importante a gente fazer a nossa parte, porque isso é cidadania. Se eu calar, outra pessoa não vai saber, não vai nem. Vai, sei lá, não vai passar para a gente, vai ficar para ali, acabou. E a gente está aqui para assumir, né, levar essa mensagem. Enquanto Sim. Sim, muito importante. Eu estou aprendendo muito que a gente é uma aula. Eu saio aqui. E eu acho isso bonito, Camila, né? Eu acho que as pessoas é doida. Só quem é bem isso, né, Camila, que vai passando, né? Mas não tem nada, mas assim, só para deixar também trazer um debate importante, uma pauta importante sobre isso, a militância e a luta, a busca pelos direitos humanos, né, a garantia dos direitos humanos, tudo isso, ela não é romântica. Eu sofro muito que as pessoas acham que tem uma romantização nisso, assim, de ser bonito, mas é muito suado, é muito sofrido, né? É uma luta e que a gente é colocada e a gente está com o corpo exposto, né, de várias formas, né, mas que é importante levar essa consciência crítica
para a sociedade, para que a gente possa buscar e avançar em pautas, e avançar mesmo, assim, não, para não ficar o discurso vagando pela rua solitário depois que a gente vai embora, mas para ficar um discurso que a gente possa fazer algo com isso. Ok, a gente se revolta em casos de feminicídio, ok, a gente se revolta em casos de racismo, mas o que a gente faz com isso depois da revolta? Isso que importa, sabe? O que a gente faz com isso? E às vezes levantar a voz numa praça, é importante para levar a consciência crítica, mas ao mesmo tempo a gente não pode paralisar nisso, e sim a gente precisa dar um passo de cada vez, né? Então acho que desde esse momento da rua que importa, mas não pode ser romantizado, porque é realmente uma luta muito grande, né, em que somos expostas, até o momento em que a gente precisa ter mais mulheres ocupando espaços de poder, né, para que a gente leve esses discursos e transforme o discurso em política pública, para que ele seja transformado em uma política pública, porque para não ficar vagando o discurso pela rua, né? Então, é importante porque a gente está na rua, é um movimento que passa muita gente, né? E aí muita gente pergunta. Eu gosto de trabalhar nesse espaço. Eu fiz uma intervenção de teatro que é com a Caixa, e aí eu perguntava para as pessoas numa caixa preta, né? Que eu colocava uns brinquedos. E eu pedia para as pessoas escolherem os brinquedos, se tinha memória afetiva, para falar e provocar sobre questões de gênero. Então, eu fazia essas provocações nesse sentido. Então, eu acho que a rua é um espaço muito bom, porque a gente sente muito as pessoas e é o espaço que a gente precisa estar atuando todo o tempo para saber como é que a gente está numa sociedade. Mas no sentido de que a gente precisa levantar e levar todos os discursos que a gente escuta ou que a gente fala em rua e transformar isso em política pública, né? Ver quais são as ferramentas que nós temos que possam ser transformadas em políticas públicas. E Camila, romantização, é muito sério isso, né? Você falando que levantar a voz, tudo e tal, mas a gente tem que deixar um eco. Né? Sim. E vai acolher dali e fica aquela semente. Camila, estou gostando muito do bate-papo, tu tem que voltar mais vezes aqui para falar. Sim. A gente falasse só de um tema, mas a gente passou por tantos outros temas importantes, né? Porque política é isso, né? É você uma atividade, não é uma realidade. Eu sempre costumo dizer que o preço da gasolina é política. Qualquer coisa é política. Então a gente precisa fazer esse discurso. A política é tipo de eleição. É uma vivência todo o tempo. E falando como vocês ela daqui ao próximo quadro, daqui a Eu ouvi o final, como eu espero os próximos 4 anos. dentro da política. Tá. Bom, primeiro eu espero um fora Bolsonaro. Eu não vou deixar de dizer isso. Não, porque é sobre isso, é sobre posicionamento. É sobre esses posicionamentos. Mas é isso, assim, nesse sentido, por quê? Eu acho que não é só a figura que é muito caótica, a figura em si, né, do representante do executivo hoje, não apenas isso, mas o que ele representa e os poderes que ele representa que estão ali, os discursos que ele leva, que são extremamente perigosos para a gente. E hoje, mais um exemplo, né? O ministro da Educação soltou discursos homofóbicos que são responsáveis, enfim, por tantas pessoas, enfim, serem mortas todos os dias, tudo isso. Então, eu acho que a perspectiva de
se enxergar a política, seja agora em 2020, ou daqui a 4 anos, ou sempre, é uma perspectiva de esperança. É uma perspectiva que, se a gente não tiver esperança, o que vai sobrar para a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter coragem e esperança. É nesse sentido que a gente pode pensar a política, porque a política, ela também é afeto. A gente precisa sair dessa ideia, e eu sei que é muito difícil, a gente está desesperançoso também, é doloroso, né? A gente viver, assistir tudo isso que está acontecendo e a gente não saber o que fazer ou não ter controle sobre o que está acontecendo. Mas é um instrumento muito potente, é muito forte esse instrumento da política, né? Da política como um todo, da política geral, do que a gente faz com os movimentos sociais, do que a gente faz todos os dias. É muito importante. Então, eu vejo como cada passo que vai ser dado é um passo que precisa ser dado com esperança, de forma coletiva, né? Sempre pensando de forma coletiva, construindo de forma coletiva, né? Com os movimentos sociais, principalmente, que são responsáveis em grande parte, aí, se não por todo, a luta dos direitos que nós temos hoje garantidos em Constituição. Então, é basicamente isso, assim, a esperança e coragem. A forma que eu enxergo é que a gente tem um caminho muito difícil, com pedras, mas com flores também, sabe? É andar de mãos dadas, é andar juntas, né? É aquilo de estar junta, né? Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É nesse sentido de que a gente precisa construir essa forma de se pensar e de se viver a política, né? Porque senão a gente vai ser destroçada aí pelo que está acontecendo e levam nossa esperança, que é a única coisa que a gente pode usar para transformar a sociedade. Ah, Camila arrasou, você falando aí, a gente vai viajando, vai importância de politizar, né? A gente precisa politizar as pessoas, né? Então, assim, eu espero muito, né? Muito de verdade que você volte aqui para falar de outras coisas, né? A questão dos seus outros movimentos, das suas outras atividades. Foi significativa a sua participação, né? Deu uma aula. Mostra, assim, mulher jovem tem poder, querida. Foi um empoderamento total para mim. Eu aproveito vou abrir meu coração, aproveitar, né? E eu aproveito esses debates que a gente faz aqui para aprender, né? Mas discutir e aprender, porque a gente não sabe de tudo, né? E a melhor forma da gente também poder conhecimento, quebrar preconceito, é com conhecimento. Então, assim, hoje a vida aqui foi muito significativa, porque a gente queria a representatividade de uma mulher jovem, né? Para falar sobre política, né? Para mostrar que sim, o jovem, a mulher jovem pode sim ingressar na política e falar o que ela quiser. Ela falou de tudo, direitos humanos, política, Constituição, e arrasou. Obrigada. Obrigada. É uma honra. Eu quero muito agradecer o convite, quero muito agradecer tu por esse papo. Eu falo muito mesmo, tá? Se deixar, eu vou falando. Então, eu gosto de diálogo, eu acho importante a gente debater, né? A gente está num momento em que a gente precisa renovar toda a nossa esperança, que a gente precisa ter consciência sobre o que está acontecendo, né? Porque senão vão passar por cima da gente igual trator, e a gente precisa levantar e ficar junta, e a gente precisa dar as mãos. E é nesse sentido que importa a gente pensar a política enquanto algo que é real e faz parte da nossa vida, não está distante. E também não significa apenas disputa eleitoral, mas tudo que vem em consequência dela, né? Então, todo o tempo a gente vivencia a política e as decisões que foram tomadas em relação a uma forma de se manifestar politicamente na sociedade, que é a partir, né, tem uma pergunta aqui que chegou. E está acabando o tempo, né? Eu acho que sim. Mas, ligeirinho, em algum momento crucial, um homem já tentou te calar? Como você reagiu?
Acho que algumas vezes já aconteceu, no sentido de que não foi um cala-boca, mas no sentido que a gente precisa perceber quando é uma agressão, né? Porque às vezes é quando você está explicando alguma coisa e aí vão dizer, não, não é isso, é isso, e tentam falar o que você já acabou de explicar. Ou então que, não, mas aí tu está exagerando, não, mas não é isso, desvalidando o discurso, né? Então, isso já aconteceu várias vezes, né? É real e faz parte dessa sociedade que a gente quer romper, justamente esse tipo de agressão. E aí, só para deixar aqui só para fazer uma deixa, né? Que eu sou uma pessoa, uma mulher que é feminista e não tenho medo de dizer que sou feminista, porque o feminismo não é contra os homens. A gente precisa que os homens tenham consciência do seu papel social na sociedade para que possam lutar junto com a gente. Tá? Para que a gente possa caminhar de mãos dadas, inclusive com vocês, boys, homens, reajam, façam algo, no sentido de que a gente precisa de vocês aqui, mas a gente precisa que vocês, tenham consciência do papel que vocês estão exercendo na sociedade, que é um papel de poder, e se vocês precisarem sair para que a gente possa adentrar em espaços de poder, vocês vão sair. É isso, sabe? Para que a gente possa buscar essa luta por igualdade juntos, né? Não deve ser competição, mas aí deve-se ter consciência sobre esses direitos que precisam ser alcançados por todos. E aí só queria deixar essa informação que eu acho extremamente importante também, porque muitas coisas muitos discursos são levados de forma distorcida sobre o que significa essa luta que eu faço, que é uma luta importante para a gente estar junto nesse espaço de poder, todo mundo. Né? Todo mundo, e no sentido de o que a gente tem para dizer importa, né? Importa também, nossos discursos importam. Queria dizer um negócio para você. O macho. Importa. Pois é, mas fica aqui o espaço aberto. Mais uma vez, muito obrigada. Sim, obrigada, agradeço. Boa noite a todo mundo que esteve aqui e ficou um pouquinho ou assistiu tudo. Agradeço, Juliana. Eduardo também, que está por aí, né? Então, não parece. Mas deixa um grande abraço e me coloco à disposição para a gente conversar sempre. Tá bom, tá certo. Prazer demais conversar com a Camila. Camila muito inteligente, inteligentíssima. Sabia que não ia ser de menos, estava ansiosa por essa conversa, que ela trouxe muito forte. De verdade, Camila, não é pérola, não. Mas não, eu sinto quando é de coração. É sobre isso, né? Afetos. A gente não pode desprezar afetos, sabe? Porque eles são a liga para que a gente continue a caminhada, para a gente continuar a caminhada. E sim, Evelyn, machismo é maléfico também para os homens, no sentido de que eles também são cobrados nessa estrutura machista, mas sabendo, tendo consciência da sua posição que as mulheres que morrem por conta do machismo. Os homens, eles não morrem e eles estão o tempo todo nessa zona de conforto desses espaços de poder soltar piadinha, de poder, né, estar nessa zona de conforto. Sobre o homem fazer parte da luta feminista e fazer parte e estar junto com a gente, é ter consciência, inclusive, desses privilégios que ele tem, né? E enfim, encarar esses privilégios, recusando esses privilégios. É nesse sentido. Faz mal também para eles, mas quem morre somos nós. chave de ouro. Vai voltar. Já não tem que voltar. Tá certo. Volto sim, viu? Pois boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. A gente vai encerrando a nossa série, a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Espere amanhã também, tá show a nossa live. Jesus Andrade. Daí, Jesus arrasa. Jesus arrasa. Eu gosto muito dela. E ela vai ser entrevistada amanhã. Aguardo vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos.